Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio 64 do Rural Ventures. Para quem não conhece o Rural Ventures, ele é um podcast focado em agritechs, falando com founders, CVCs, VCs e todas as empresas olhando para o mercado do agronegócio, que nessa semana, a gente trouxe um PIB que cresceu 21,6%, ou seja, carregou nosso Brasilzão nas costas aqui. Então é por isso que nós estamos aqui nessa mesa, né, Kieran Gartland? Isso mesmo. Toda semana falando do agro, cara. Boa tarde. Boa tarde. Estamos no meio do ano, né? Já passou rápido. Junho já? Passa muito rápido, cara. Passa muito rápido. Mas eu acho que a importância desse podcast é exatamente essa. É trazer a tecnologia que vai incrementar o PIB brasileiro. Porque o PIB vem do agro, mas a tecnologia vai incrementar cada vez mais. E não diferente de toda semana, hoje nós trouxemos aqui uma startup que trabalha com agronegócio e que vivencia, eu acho que, se não o maior problema do mercado do agronegócio nacional, mas eu acho que é o grande problema e que possivelmente vai melhorar muito a relação de entrega e de resultado do PIB nacional. Obrigado, Rodrigo Coeli, CEO da Estrada, por estar aqui com a gente. A gente já vem marcando há bastante tempo esse encontro aqui. E é um grande prazer recebê-lo aqui conosco. Legal, boa tarde. Boa tarde. Obrigado pelo convite. É mesmo, né? A gente tá marcando um tempinho, não tava dando agenda, hoje deu certo. Hoje deu certo. E lembramos que esse podcast é um oferecimento de Cargill, ajudando o mundo a prosperar. Pessoal, para quem não conhece a Estrada, a gente vai entrar no detalhe aqui, mas eu vou trazer uma informação aqui muito importante. A Estrada, ela é uma companhia que foi originada da Cargueiro mais TipBank. E a Cargueiro, ela é uma empresa que era da Louis Dreyfus Company mais a Mage. E que na junção, no M&A ali junto com o TipBank, nasceu a Estrada e entraram mais dois elefantes na sala, ou seja, a ADM e a Cargill. Então nós ficamos com uma companhia muito grande ali que vai olhar cada vez mais para o agronegócio e trazer tecnologia para o mundo do frete. Rodrigo... Não, mostra que esse mundo cooperativo pode ser colaborativo também, né? A gente acha que é só venture capital, startups que pode ser colaborativo, mas o mundo cooperativo também está mudando, né? Esse é um grande ponto, né? A gente olha para o mercado e a gente vê que a colaboração tá se expandindo, né? Isso é importante, né? Mas antes da gente entrar na Estrada, Rodrigo, eu queria entender como que o Rodrigo veio parar a ser CEO da Estrada. Qual que é a sua trajetória profissional, que eu sei que é do agro, mas eu queria que a galera conhecesse um pouco mais. E antes disso, qual que é o seu apelido da Exalc? Boa. Na Exalc, o apelido é Fruta. Fruta? É isso aí. Que isso, cara. É isso aí. Tem lógica isso ou não? Só veio do nada? Cara, apelido de exalquiano é o seguinte. Maçã, alguma coisa? Você chega lá, vai fazer a sua inscrição, alguém olha e fala alguma coisa, papai, e aí ficou, porque conhece alguém, não sei o quê, ficou Fruta, então é Fruta, então tudo certo. Show de bola, tá bom. E é muito engraçado, você pergunta pro exalquiano, você conhece o Rodrigo? O cara falou, Rodrigo, Fruta. Fruta conheço. Muito bom. Então, Rodrigão, como que foi a sua trajetória profissional até ser CEO da Estrada, cara? Conta um pouquinho pra gente, porque é super importante toda essa bagagem, esse conhecimento que vem adquirido todos esses anos no mercado, para realmente tocar uma startup que vai mexer num problema, numa ferida tão grande do mercado do agronegócio brasileiro, né? Não, legal. Bom, eu acho que essa pergunta é boa e me remete aos tempos de faculdade, né? Porque... Você estudou o quê? Agronomia? Eu fiz agronomia na Exalc. Todo exalquiano tem um apelido, né? Uhum. E aí, bom, me formei no meio de 97 e em janeiro de 2000 eu entrei no programa de trainee da Cargill. Legal. E eu fiz a minha carreira inteira dentro da área de supply chain e logística na Cargill. Eu lembro bem na época que eu estava prestando o programa de trainee, você tinha opção comercial ou logística, né? Isso em 99. E aí, você não sabia o que era logística naquela época. E tinha um diretor, que já era na parte de entrevista, tinha um diretor participando da conversa. Aí eu perguntei para ele, se fosse você hoje, você optaria comercial ou logística? Ele falou, olha, eu optaria por logística. Porque pela logística você vai ter uma visão bastante ampla do negócio, que vai permitir você migrar para qualquer área que você quiser dentro da empresa. Achei legal a forma como ele trouxe isso daí. Eu não tinha tido nada de logística na faculdade. E aí entrei na área de logística.
Bom, fiz minha carreira, aí fui morar em Campo Grande, depois eu fui morar em Rio Verde, em Goiás, aí fui para São Paulo, voltei para Campo Grande, fui para Mato Grosso, Primavera do Leste, até que em 2010 eu voltei para São Paulo novamente, depois de todas as rodadas, em 10 anos, pela Cargill, onde eu assumi a logística nacional da Cargill. Legal. E aí eu estava com a logística nacional, em 2016 eu passei a assumir toda a parte de América Latina, né, de uma área que a gente chama Cargill Transportes e Logística, e estava como responsável pela América Latina quando a gente teve a oportunidade de bater um papo com o pessoal da Cargueiro na época e conhecer aí o que eles estavam desenvolvendo. Nós já sabíamos da existência da Cargueiro, conhecer um pouquinho do que estava sendo feito, e ali começou um namoro. Isso foi em dezembro de 2019. Começou um namoro aonde a Cargueiro, como você falou, que era da Luiz Dreyfus e da Marge, com a proposta de se fundir com a Tip Bank, chamaram então Cargill ADM para esse business. Bom, foi um M&A bastante complexo. Você imagina colocar todas essas empresas juntas, com advogado, todo mundo querendo, né, com um compliance extremamente robusto. Mas aí foi um processo que 1 ano e meio para aprovação, para o sign desse documento, e depois a gente encaminhou, depois desse 1 ano e meio, para os órgãos de aprovação CAD e Banco Central. E logo após o sign, esse negócio começou a ficar, né, bastante interessante. Foi quando surgiu a oportunidade de eu, de fato, sair da Cargill, né, para assumir essa empresa que estava se formando, ou iria se formar. Por que iria se formar? Porque eu saí da Cargill no dia 14 de outubro de 22 e entrei, então, na Cargueiro no dia 24 de outubro do ano passado. Ainda não havia sido feita a fusão, o close, né, oficialmente com a fusão. E a fusão foi acontecer, então, no dia 1º de dezembro. Portanto, a Estrada é uma empresa que nasceu no dia 1º de dezembro de 2022. E essa minha mudança, né? O que eu trago para cá? Quando tudo aconteceu, primeiro que eu fiquei super feliz de ter tido a oportunidade, né, de estar à frente desse novo desafio que, como eu como parte, né, negociante da Cargill, dentro do processo de M&A, falei, poxa, esse business vai ser muito legal. Esse business vai ser o futuro da logística, né? Como você comentou, a logística ela é uma dor que atinge a todos. Então a gente tem que colaborar para a logística poder melhorar, porque senão ela vai continuar sendo uma meleca, né? Com todos esses problemas, o PIB querendo crescer, empurrando o Brasil na produção, mas ele sempre atropeçando nas questões de infraestrutura, de logística. Então, fiquei bastante feliz de poder participar dessa empresa, e desde o dia 1º eu estou, assim, oficialmente Estrada, né? Me desliguei totalmente da Cargill, onde eu trago um background na parte de logística e supply, né? Eu brinco que eu estou numa área de tecnologia, mas a minha história foi feita em cima da parte de logística e supply. E eu achei interessante, né? Seu estudo foi agronômico, né? Mais na parte de agronomia, mas você trabalha atuando fora do porteiro, que é onde tem maiores problemas, né? Hoje no Brasil, se você pensa na parte de crédito, de parte de marketplace, logística, e onde tem oportunidade, né? Que nos outros países, talvez Estados Unidos, Europa, tudo funciona mais ou menos, né? Já então não tem tanta oportunidade. Aqui, onde a gente vê a maior oportunidade para os startups no agro é fora do porteiro e não tanto dentro, né? E esse M&A, ele aconteceu no momento propício, porque ele uniu dois pontos muito importantes, né? Que eu acho que é a gestão e pagamento desse frotista, né? Dessa carga, né? E acho que ele vai explicar melhor pra gente. Mas um problema existente que ele trabalhou a vida inteira com isso, né? Dentro da Cargill, né? Mas a minha pergunta para você é assim, hoje, de forma bem simples, né, Rodrigo? Como que a Estrada atua no mercado de frete, de transporte regional, porto? Como que ela age entre os elos da cadeia, vamos dizer assim? Tá bom. Onde ela entra, onde ela se encaixa, qual que é a engrenagem que ela vai acoplar aqui, que vai, vamos dizer assim, acelerar a rotação desse mecanismo hoje? Boa. Bom, primeiro eu costumo dizer que quando me perguntam o que é Estrada, eu falo assim, a Estrada é uma rede de inteligência que conecta o dono da carga, que é o embarcador, com a transportadora, que por sua vez se conecta com o motorista e com todos os agentes, os stakeholders desse processo de transporte. O posto de gasolina,
a loja de conveniência, a empresa que oferece, que vende autopeças, a empresa que vende seguro, todo mundo que está nesse ecossistema, né? Produtor rural, obviamente, as classificadoras e assim por diante. Então eu brinco que a gente nós somos uma rede de inteligência compartilhada, onde a gente recebe a informação, dessa informação, que é a necessidade de origem, destino, oferta e demanda de transporte, a gente gera valor com isso através do quê? Dessa conexão, encontrando o transportador adequado para aquela carga, encontrando um motorista para ser subcontratado por aquele transportador e fazendo essa jornada acontecer até a entrega da mercadoria e depois da entrega da mercadoria toda a gestão financeira que acontece. Então, é o pagamento para a transportadora, é o recebimento, né, que a transportadora recebe do embarcador, que por sua vez paga o motorista. Toda essa jornada a gente acompanha e oferece serviços financeiros nessa jornada. Então, nós temos, por exemplo, para o embarcador, soluções para que ele faça uma extensão do capital, do working capital dele. Para a transportadora, eu faço uma antecipação do recebível que ela tem. Para o motorista, eu faço serviços financeiros de financiamento, assim como serviços ao longo da cadeia logística que vão facilitar e dar para ele uma maior agilidade nesse processo. Então, o nosso transporte rodoviário, a nossa jornada, como eu costumo dizer, ela começa quando surge uma necessidade, uma demanda de transporte, né, e ela vai terminar quando aquele transporte ele é realizado e quando todas as oportunidades de consumo ali dentro dessa rede se concretizarem. Aí você me pergunta, mas que tipo de consumo você tem? Eu falo, a gente tem uma série de produtos, né, que são consumidos aqui. O match de carga é um produto, encontra um com o outro. A gestão de lote é um produto, onde eu faço a organização do lote daquele embarcador, com quantas transportadoras ele vai, qual é o saldo que está sendo consumido em que momento. Operações que são muito comuns, por exemplo, no agro, que é quando o embarcador faz uma compra FOB na fazenda, toda aquela gestão de documentos que a gente chama de troca-nota, a gente oferece produtos nesse sentido. Aí tem produtos financeiros de pagamento, vale pedágio, e a gente começa a agregar mais valores. Por exemplo, rastreamento de carga, como é que eu garanto que aquela carga ela é rastreada desde o momento, né, que o motorista aceita aquela ordem de carregamento. Eu, Rodrigo, quero carregar uma carga. Estou sabendo eu sei onde que ele está e vou acompanhando em todas as etapas da viagem. Produtos como gestão de risco, onde eu entendo qual que é o risco, né, daquele motorista que se dispõe a carregar uma carga, se aquele risco é adequado para aquele tipo de carga, a gente tem ferramentas nesse sentido. Então eu brinco que a gente está começando a criar os pratos dentro do cardápio, né? Então, o cardápio aí de serviço que a gente tem e vários produtos que vão permear dentro da jornada. Quando me perguntam qual que é a tua especialização, eu falo assim, conhecer a jornada. Eu conheço, acho que esses meus quase 23 anos de Cargill, eu conheço bem a jornada do transporte. Acho que essa é o que eu posso aportar aqui, né? E aí eu estou aprendendo muito de todas as outras partes. Então, hoje você não tem um cliente único exclusivo, né? Você tem... Logicamente, as tradings são os grandes clientes, mas você também tem cliente interno ali, que são os frotistas, todo mundo. Quem que você enxerga hoje como o grande comprador do seu produto? Bom, aí você trouxe um ponto super legal, que me remete um pouquinho na minha decisão de vir para a estrada, né? Quando eu estava nesse processo de negociação, o que me chamou muita atenção da estrada é que ela não foi construída para ser um centro de custo das suas sócias. Ela é um centro de resultado. Ela tem que rodar com as próprias pernas, né? Isso é muito importante para o negócio, porque isso faz com que o negócio realmente busque a sustentabilidade, né? E aí busque oportunidades no mercado. Então hoje, se a gente olhar para a forma como a estrada foi concebida, 70% da volumetria, né, do número de cargas que passa, ainda é proveniente originária dos grandes clientes que são sócios. O meu objetivo é que esse número caia para 30%. Né? Então eu quero que os outros 70% venham do mercado. Vem de quem? Vem de outros embarcadores, né? Vem de transportadoras, vem dos postos de gasolina, que tem uma série de serviços e oportunidades. O próprio motorista tem uma oportunidade de consumo de serviços gigantescos aqui, sem contar, obviamente, a nossa mina de ouro, que eu falo que são dados, né? A gente está em cima de uma mina de ouro,
que eu brinco que eu nem comecei a cavocar ainda, só estou montando o acampamento de obra, organizando o time, tem um monte de coisa que o dado vai permitir gerar valor. E gerar valor para quem? Justamente para esses usuários, né? Para os usuários de toda dessa jornada, para esses players que participam de alguma forma dessa jornada. Vocês estão usando alguma inteligência artificial para lidar com todos esses dados ou ainda não está no plano? A gente está no plano, a gente ainda não está usando alguma inteligência específica. O que a gente está fazendo muito ainda é organizando esses dados. Como eu te falei, o processo de fusão ele é um processo complexo, né, do ponto de vista de integração. Então, a gente agora está integrando, vamos lá, as duas empresas. A Strada, ela vem como uma marca bastante forte, e você imagina que o mercado conhecia Cargueiro e conhecia Tip, né? A Cargueiro, a Logitech, e Tip, a Fintech, né? E aí a gente colocou Strada tão pequenininho ainda, mais ou menos aquela estratégia, né, de WhatsApp e Meta embaixo. Qual que é a nossa estratégia ao longo do ano? É que Strada comece a crescer e que as outras duas comecem a diminuir até que elas desapareçam. Aí eu vou ter Strada serviços financeiros, Strada logística, Strada gestão de risco, Strada todos os produtos, né? Então essa migração a gente faz acontecer ao longo desse ano, né? Você acha que tem, se eu fosse explicar para uma pessoa totalmente leiga, você acha que você tem duas trilhas do produto acontecendo ao mesmo momento? Porque, por exemplo, a minha pergunta é, quando a trading coloca na sua plataforma que ela precisa carregar X toneladas de milho ou de soja do Mato Grosso para Paranaguá, como que funciona esse processo, a rota do produto dela, da necessidade dela dentro da estrada até chegar aqui, e como que funciona o processo do frotista até chegar no matching da carga? Você consegue exemplificar para a gente? Porque é super interessante, na minha opinião, entender o processo de chegada de um lote da trading com o matching do frotista que está lá esperando no posto, né? Eu acho que a trilha é uma só. Ela é mais a etapa desse caminho, onde que a gente está, né? Você tem todo um processo anterior que passa dentro de uma trading company, que acontece desde o planejamento estratégico, né, do que vai ser a originação daquele ano, qual que vai ser o mercado doméstico, exportação, quais são os modais que ele vai escoar. Aí você efetivamente começa com a safra, você começa aquela movimentação da mercadoria acontecendo. Sim. E aí, nesse momento da movimentação, aonde você vai transportar aquele produto que foi comprado, comercializar com o seu destino, né? Seja ele para uma fábrica, para um porto, um transbordo, assim por diante. É naquele momento que a estrada entra em ação. Quando a trade, então, vai executar aquela movimentação, ela recebe esse lote do embarcador, e a partir do momento que ela recebe o lote do embarcador, ela vai ter várias funcionalidades. Uma delas como é que o embarcador vai distribuir, quais são as transportadoras. Então, a gente está trabalhando, né, em parcerias com ferramentas de cotação, que possam fazer bid eventualmente disso daí, seleciona a transportadora. Uma vez que selecionou a transportadora vai decidir se ela vai colocar a frota própria ou se ela vai subcontratar. Legal. Se ela coloca a frota dela, ela entra num ambiente. Se ela subcontrata, é um próximo ambiente onde ela consegue lançar aquilo num aplicativo que nós temos, e aí aquele aplicativo é visualizado pelo motorista autônomo, né? Ou até por um outro frotista menor, que também tem interesse em carregar. E aí aquele motorista vê a nossa carga. Uma vez que ele viu a carga, ele clica lá, tem interesse. Quando ele clicou que tem interesse, eu começo a rastrear aquele motorista. Então eu sei que ele tem interesse na carga, passa por todo um processo, né, de análise de gestão de risco e tudo mais, mas a partir do momento que ele clicou, eu já consigo ver ele se deslocando para o local de carregamento. Legal. Aí eu consigo saber quanto tempo ele vai demorar para chegar lá. Quando ele chega no local, quanto tempo está demorando no local de carregamento. Porque isso é até uma métrica para saber se é um local bom ou ruim, se tem que pagar mais no frete ou menos no frete. Uma trade tem que tomar uma decisão assim. Acompanha a viagem, acompanha a descarga do veículo e aí termina com todas as questões de pagamento e soluções. Então, percebe que não são trilhas distintas, é a mesma trilha que se encontram, né? Que se encontram, só estou atuando numa parte. Aí a pergunta é, bom, então você começa aqui, mas o que eu quero produzir
são elementos para que essa etapa aqui tome decisões. Quais os elementos? Eu quero trazer dados para que essa etapa anterior, a estratégia de precificação, uma estratégia de tomar decisão de uma originação, de um trade, de uma mesa de logística, possa usar dados, né, para tomar essa decisão. E aí aquela nossa mina de ouro que ainda não estou mexendo, que a gente está organizando esses dados para fazer isso acontecer. Muito legal. E aí o pagamento é feito pelo próprio Chipbank, que organiza, e isso tem gerado alguma, vamos dizer assim, por estar tudo dentro desse mesmo processo, Rodrigo, tem diminuído no-show? Como que funciona? Porque a gente sabe que o grande problema do mercado hoje é exatamente o no-show do caminhoneiro, né? Então, assim, eu entendo que quando esteja tudo dentro de uma mesma plataforma, dando facilidade tanto para o transportador como para o trading, essas arestas elas vão sendo diminuídas, né? Acho que o grande problema que a gente tem hoje é credibilidade, né? Em todos os sentidos, na informação que a gente recebe, na informação que o motorista recebe, né? Eu digo o seguinte, o motorista nesse cenário, ele é a ponta fraca dessa corda aqui. Sim. Né? E muitas vezes ele recebe um lote, ele chega no lote, chega na fazenda, putz, acabou o lote, né? Tem que voltar, você tem que pagar o frete retorno. Tem uma série de desconexões assim, acontecendo nesse processo. O que eu acho que a gente traz? Credibilidade. A gente começa a entender que aquele lote, realmente aquele lote tem o saldo, ele está... a fazenda fica naquela região, portanto a precificação dela tá correta, e a gente garante, né, com que uma vez que ele pegou aquela ordem, que a ordem seja cumprida. E credibilidade nesse processo é super importante, né, porque senão você acaba virando uma páginas amarelas, né, ou seja, se nada mais fez do que digitalizou um processo que era o processo antigo. A gente quer ir muito além disso, né. E aí você me perguntou a respeito da questão do pagamento. Uma coisa interessante da estrada é o seguinte: quando a estrada se fundiu com a TIP se fundiu com a Cargueiro, criando a estrada, é importante lembrar que a TIP ela é uma empresa que é uma instituição de pagamento, uma IP regulada pelo Banco Central. Sim. Então segue todo o procedimento de Banco Central, tem uma série de normas que fazem com que dê a robustez e garantia ao processo. Então essa credibilidade acontece inclusive, né, na questão do pagamento, que é uma etapa super importante desse processo. Sem dúvida. Eu acho que assim a gente consegue fechar toda a cadeia e garantir, né, que a gente tem aí as principais etapas da jornada sendo cumpridas. Legal. E você comentou que você tem 70% do volume hoje originado pelos grandes sócios da empresa, né, que são Luiz Dreyfus, Cargill, Maggi e ADM. Quantos carregamentos vocês estão realizando por dia hoje? Qual que é o addressable market que você está olhando hoje dentro desse segmento? Tá. Isso é uma pergunta legal, porque eu falo que essas grandes clientes são muito importantes para tirar a gente da inércia, né? Sim. Fazer a roda girar. Mas a estrada tem um fundamento muito grande no agronegócio, mas a gente não está aqui só para servir o agronegócio. Ah, legal. A gente quer participar de todo o mercado de transporte rodoviário de cargas. Tá? Aliás, a gente já está começando a desenvolver nossa funcionalidade para o outbound das fábricas, para a área industrial, para o produto acabado. Então, aquele caminhão que vai carregar um baú, um cider, esse caminhão que sai da fábrica, a gente já está começando a trabalhar um produto específico para ele. Muitas vezes ele faz múltiplas entregas, múltiplas paradas, e a gente já tem essa funcionalidade. Mas o agro é o que dá volumetria. E quando eu falo volumetria, esse é um dado importante. A gente bateu, 2 semanas atrás, a gente embarcou de fato 5 mil caminhões num dia. Legal. Tá? Então, assim, foi um pico. A gente, naquele dia, a gente está mantendo uma média. Eu gosto de usar a média móvel, né? A média móvel, porque na semana a gente tem a sazonalidade do sábado e domingo. Então, a média móvel ela ajuda muito a saber como é que a gente está se comportando. A gente está numa média móvel aí de 3.500 caminhões por dia. Né? Muito bom. Mas a gente, assim, tem alguns dias recorrentes passando das 4.000 toneladas, batendo alguns picos de 5.000, que foi esse recorde que a gente teve. O que isso me dá? Mais do que nada, eu sempre falo, isso me dá chance de errar. Eu tenho 5.000 oportunidades por dia de errar. Cara, e no nosso negócio isso é muito importante, porque a gente vai errar, mas erra rápido, aprende rápido e arruma rápido, né? E é o que a gente tem feito. Então,
esse desafio, essa volumetria inicial, ela me dá a possibilidade de melhorar muito a ferramenta. Sim. A ferramenta, quem conheceu a Cargueiro, né, há um ano atrás e quem está operando com a Cargueiro hoje, é outra ferramenta, né? A gente tem uma melhoria gigantesca, tem muito investimento em tecnologia e muito aprendizado nesse caminho. Então eu brinco que essa é a nossa grande vantagem. Você me pergunta onde que a gente quer chegar? Eu acho que hoje a gente deveria estar fazendo alguma coisa em torno de 6 mil embarques todo dia. E lembrando que assim, 5 mil carregamentos significa que eu tive mais ou menos o dobro de solicitações. Então todo dia 10 mil caminhoneiros vão lá no aplicativo e pedem carga. Falam assim, tem interesse em carregar. Gente, 10 mil é muita coisa todo dia. Né? Então, todo dia isso acontecendo traz pra gente essa oportunidade. Qual seria o tamanho desse mercado hoje ou qual é o seu market share dentro do agro só, né? Mas tem muito espaço. Tem muito espaço. Esse volume todo que eu estou te falando, quando a gente olha para a produção de grãos, vamos pegar o número da Conab, que é o número que está todo mundo... Safra brasileira Conab, 310 milhões de toneladas, né? Desse ano, esse número que a gente vai fazer. A gente não vai bater nem 14% desse número. Né? Tem muito espaço ainda na safra brasileira, tem muita oportunidade no Brasil para transformar. Obviamente que a gente tem interesse vamos dizer, em buscar essa oportunidade. Por quê? Justamente por conhecer como é que funciona esse processo e gerar valor, gerar oportunidade para cada stakeholder. Não necessariamente você vai comprar todos os produtos. Você pode olhar o meu cardápio e falar, putz, eu quero esse não me interessa porque eu já tenho esse também não. Tá bom, eu tô aqui para bem servi-lo. Entendeu? Que acho que é um pouquinho dessa... E tem espaço ainda para bastante crescimento. E conectar, né? Conectar com os produtos dos outros, né? Que eu acho que é uma chave importante, né? Não ser... Assim, esse jogo é meu, eu vou jogar sozinho, né? Aí você trouxe uma fala, Rodrigues, que eu tenho aprendido muito isso. Tem coisa que não adianta eu querer reinventar a roda, né? Eu vou desenvolver algumas soluções que são proprietárias, que são super importantes. Sim. Mas tem muita coisa que eu vou achar quem já faça. Então, ao longo dessa minha jornada, eu tenho um negócio aqui, uma oportunidade. Putz, essa oportunidade aqui, caramba, tem um cara que já faz isso aqui, tem uma solução, para que eu vou reinventar? Eu vou simplesmente me conectar. O que eu preciso ter é uma plataforma apta para que eu consiga ter um API adequado, fazer um plug and play com essa ferramenta, né? Mas essas parcerias são estratégicas para a gente. Né? E hoje você me perguntar, e a estrada, como é que se posiciona? Eu me posiciono de uma forma bastante agnóstica nesse mercado, onde eu quero ter parceria, eu quero dar oportunidade e essa troca. Então eu vejo, tem muita complementariedade, tem muita oportunidade para que a estrada se conecte com empresas que tenham interesse em participar dessa jornada de alguma forma e que já desenvolvam uma solução. Agregando valor, né, vai trazer sempre melhoria para o cliente final, né? Acho Exatamente. Que esse é o ponto, né? Acho que esse é o ponto. E falando um pouquinho de perspectiva na logística de grãos, porque assim, vocês, como você disse, tem uma base de dados gigantesca, né, na mão ali de informação do que está acontecendo, de oscilação de preço, até de, vamos dizer assim, do que o frotista quer fazer, o que o frotista não quer fazer, né? Eu vou trazer um pouquinho mais para a perspectiva de cenário. Como que você está enxergando esse montante de grão armazenado, mais essa safra recorde de milho que está chegando, que pode trazer um caos logístico para o Brasil, que a gente já enxergou isso no passado e já viu o que deu. Você acha que tem alguma chance de acontecer isso no médio e curto prazo? A safra é grande. Vamos lá. Eu acho que eu costumo dizer que a infraestrutura se constrói em degraus, né? Enquanto o crescimento da produção ela é uma rampa. O que significa isso? Significa que muitas vezes você constrói uma infraestrutura que você ainda não tem a demanda para ela, mas você vai chegando até o momento que você bate nessa demanda e aí você continua crescendo a tua demanda, só que você não tem infraestrutura. Isso daqui eu vi alguns ciclos acontecerem aqui, né, eu lembro bem quando começou a desenvolver o Arco Norte, que não tinha ninguém, de repente, pum, um monte de terminais no Arco Norte. E aí você começa a gerar essa sobrecapacidade até que ela vai sendo tomada. Sem dúvida, a safra de milho vai ser uma safra desafiadora, até pelos volumes que a gente tem, né, ainda da safra exportação, da safra de soja.
O que, assim, eu não vou entrar muito no detalhe da capacidade de infraestrutura disponível para acomodar isso, mas um pouco na forma como isso daqui vai ser negociado. Eu acho que hoje existe muito mais tecnologia para gerenciar as questões logísticas. Você tem muito mais informação, você tem muito mais formas de conseguir movimentar aquele produto no momento adequado para evitar justamente esses problemas, né? Esses gargalos. Como você falou, dados é uma informação super importante que vai ajudar você a olhar qual que é o momento certo. Será que eu preciso tirar desse local e desse outro local ao mesmo tempo para gerar minha cota? Ou posso esperar um momento adequado para evitar, né, que a gente cause aqueles caos logísticos que são muito comuns? Aliás, quando a gente pensa em caos logístico, a gente pensa em milhões de caminhões parados num ponto de descarga sem conseguir. Essa é a realidade mesmo, né? A gente pensa muito isso quando vê aqui notícia do Porto de Santos, aquela fila do Porto de Paranaguá até Curitiba. É isso. É falta de planejamento. Sim. Quando isso acontece, alguma medida ocorre. Eu lembro bem quando aconteceu aquilo, acho que foi em 2013, que, poxa, surgiu então a obrigatoriedade do agendamento de descarga nos portos. E aí surgiu esse agendamento. Com isso, você começou a educar o processo. Que nada mais é do que planejamento. Sim. Você começa a agendar a sua carga. A gente ainda tem alguns problemas estruturais, pega lá na região do norte, Miritituba, que ainda, sabe, tem todo o processo já foi feito de asfaltamento da rodovia, mas ainda tem algumas melhorias que precisam ser feitas. Mas eu acho que a tecnologia esse ano deve melhorar bem esse escoamento, porque as áreas de supply dessas empresas que programam esses embarques, eles têm capacidade de entender melhor o que está acontecendo no mercado. Lembrando que até 2020, antes da pandemia, tudo que se falava em digitalização, tecnologia no processo, era uma coisa muito distante. Então existiam iniciativas, como eu falei, a iniciativa começou em dezembro de 2019, mas era um negócio, vamos lá, qual que vai ser o esforço? Quando veio a pandemia, que todo mundo foi para casa, sim, não tinha jeito. A sorte é que as empresas já tinham a sua tecnologia, estavam começando a surgir e começaram a usar. E naquele momento você virou a chave. Todo mundo começou a usar tecnologia. Então tecnologia é uma realidade hoje no agronegócio e no transporte. E hoje é só para modal de caminhoneiros ou tem outra hidrovia, ferrovia dentro da plataforma ou é só caminhões? Ainda não, mas o que a gente faz hoje, a gente se conecta com esses modais, então com os transbordos, né? Transbordo rodo-ferro, transbordo rodo-hidro. O que eu quero é começar a levar informação para a gente poder planejar junto com o transbordo, né? Junto com a ferrovia, junto com a rodovia, o que a gente pode melhorar nesse processo, porque eles também não têm o menor interesse em ficar com aquela bagunça, né? Aquele monte de caminhão não conseguir desconexão de informação. Então, a gente tem alguns trabalhos sendo feitos nesse sentido. E, obviamente, algumas oportunidades aí, principalmente na tecnologia de pagamentos, que acho que a gente pode colaborar bastante nessa parte com esses transportes. Uma curiosidade minha, Rodrigo, vocês hoje já estão conectados com os portos quando vai ser um carregamento para exportação? Como que funciona essa logística hoje? Que a gente sabe que tem a Covantes, que é a grande, vamos dizer assim, orquestradora de toda essa gestão de carregamento para exportação, né? Eu queria entender se você já tem alguma conexão que vai e se conecta já com a Covantes. Porque a Covantes hoje, se eu não me engano, se eu não estiver falando besteira, ela já é uma carga tokenizada, correto? Vocês têm alguma conexão direta com a Covantes já? Ainda não. A gente está no processo ainda de integração das plataformas Cargueiro e Chip dentro da estrada. Legal. E da plataforma estrada com os clientes, né? O nosso próximo passo é começar, como eu te falei, desenvolver essas parcerias, né? Algumas mais fáceis, outras um pouco mais complexas, para que a gente possa garantir essa integração. Mas no momento é uma frente nossa muito importante, mas a gente ainda não está conectado com esses terminais. Quem se conecta com o terminal hoje é justamente o embarcador, né? É o dono da carga. É o dono da carga. Hoje tem alguma obrigação dos seus stakeholders, né, o Cargill, os outros, usar estrada ou não? Ele pode escolher até concorrente seu? Ele pode escolher. Tá. Ele pode escolher e vice-versa, quem quiser. né? Exatamente. Essa é uma liberdade, inclusive, contratual. Ele pode escolher quem ele quiser. Por isso eu vou fazer o melhor serviço para que eu seja sempre a escolha dele, né? Mas ele não tem nenhuma meta interna para fazer dentro da estrada. Você tem que concorrer com qualquer outro. Você tem que concorrer com qualquer outro, exatamente. Legal. E o que você acha que dentro da
dessa mudança. Eu sei que foi breve, né, Rodrigo? Mas assim, essa mudança de você sair durante 15 anos dentro da Cargill, ir para uma estrada onde tem uma galera mais, não nova, mas assim, com a cabeça diferente. O que mudou no Rodrigo, vamos dizer assim, executivo, nessa transição da Cargill para a estrada? O que você acha que agregou ou mudou no seu mindset? Eu acho que, primeiro, a mudança de uma grande empresa, né, para uma startup, ele traz junto uma mudança no primeiro momento que é muito clara, que é a agilidade da startup. Então, a velocidade como as coisas acontecem aqui, elas são muito maiores do que acontecia, né, numa grande empresa. Pela complexidade que uma grande empresa tem, pelos seus processos extremamente robustos, mas a startup você tem que fazer aquilo acontecer todo dia. Então, acho que o que mudou muito no Rodrigo foi a necessidade, né? E obviamente isso vem junto muito, acho que é uma parte muito presente em mim de estar em contato com essas novidades e entendendo o que é novo, o que é por onde a gente deve ir, e conversando, desenvolvendo ideias, buscando, prospectando, né, desafiando muito mais do que a gente fazia. Eu acho que esse é um ponto super importante. A gente hoje está aqui no nosso escritório, está no Cubo, né? Legal. E assim, eu falo que quando eu descobri o que é, né, um ecossistema de fato, é impressionante. Toda semana eu falo com pelo menos 2 empresas novas. Pelo menos 2 empresas. E pode ser que não aconteça nada, né? Mas eu conheci um novo negócio que de alguma forma eu vou conectar, ou, sabe, aquilo vai gerar algum insight para mim, ou pode inclusive gerar, né, alguma conexão que é o que a gente está sempre buscando. Mas essa dinâmica, ela é muito grande nesse mundo de tecnologia. E obviamente que, assim, eu brinco que tem alguns momentos na vida que a gente nunca esquece, né? Quando você entra na faculdade, o primeiro emprego, e agora, para mim, esse está sendo aquele marco, né? Que assim, sair da Cargill com 23 anos e entrar num novo negócio que é muito promissor, que eu acredito demais, e assim, num momento demais, assim, acho que eu tô adorando isso. Tem alguns planos para atuar fora do Brasil? Quanto tempo esse pode demorar para chegar em outros países na América Latina? Eu acho que a gente vai começar a buscar oportunidades fora em final de 25, começo de 26. Tá. Né? Talvez até um pouco antes, talvez no meio de 25 a gente comece. Eu acho que o 23, 24 são 2 anos importantes para a gente consolidar a nossa operação no Brasil. E aí 25 é o ano que a gente vai estar, eu acho que bastante robusto para buscar essas oportunidades fora. Eu tenho sim no plano. A minha questão antecipamos assim, eu deixo numa meta de 26, mas podendo puxar um pouquinho antes, a depender de como é que a gente vai desenvolver aqui dentro. Eu acho que ele comentou aqui, até uma pergunta também. Hoje vocês estão focados somente no agro, mas olhando com esse olhar agnóstico. Sim, quando eles entrarem na seara de outras cargas, cara, você vai ter que focar no Brasil, porque tem tanta coisa para resolver ali dentro. E essa é uma prerrogativa da estrada. Realmente, vou para outros produtos porque eu quero resolver outros problemas também? Ou vocês estão validando e testando ainda para ver se vai entrar vai ser agnóstico mesmo? A gente sempre pensou que o transporte rodoviário de cargas, apesar das suas particularidades, dependendo do produto que você carrega, ele é o mesmo. Sim. O que significa? A jornada ela é relativamente simples. Você tem que ter a carga, você tem que selecionar quem são os transportadores, tem que validar quem são os motoristas que vão transportar, né? Você tem que botar no ponto de carregamento, carrega, descarrega e paga. Essa é a jornada. O que vai diferenciar de uma e outra? É o nível de serviço, né? E obviamente o tipo de veículo que você está usando. Mas basicamente é o nível de serviço que vai diferenciar os diferentes atores da indústria de transporte. Então, se a gente tiver ferramentas para abastecer os diversos níveis de serviço requeridos pelo cliente, acho que a gente tem plenas condições de atender todos os setores do transporte rodoviário. Eu vejo um pouco nessa forma, né? Uma commodity, né? Na verdade, é uma commodity que você vai organizando ali e vai tendo diferentes eixos, né? Eu digo o seguinte, a minha última responsabilidade na Cargill, eu estava responsável por toda a parte da América Latina de transporte e logística. E eu tinha todos os produtos, desde a carga granel do agro, até
produtos de nutrição animal, chocolate, produtos de prateleira de supermercado, enfim, passava por todos esses produtos. Ovo, né? A gente foi responsável pelo transporte de ovo na Colômbia. E assim, o processo é o mesmo. O que muda é o nível de serviço que você vai dar. Né? O planejamento que você tem que ter, a programação que você tem que ter para aquela carga. Né? Para alguns mercados, principalmente industrial, eu quero saber qual é o horário que aquele caminhão vai chegar na doca para descarregar. Se ele perder o horário de doca, ele vai descarregar só na próxima janela e sei lá quando vai acontecer. Já no agro, eu tenho uma cadência para descarregar 3.000, 4.000 caminhões por dia. Se eu descarregar 3.200 ou 2.900, se eu estiver na média, vamos embora, o negócio está andando. Então, assim, é o nível de serviço. E aí a gente tem condição de atender a todos esses. À medida que a gente for conseguindo ir avançando, progredindo nessa jornada, a gente vai entrando nesses mercados. Muito bom, muito legal. Quantos funcionários a estrada tem hoje? A gente está com 280. Cara, isso não é startup, cara. É startup? Já 280? Tem bastante gente. E captação vocês não precisam fazer fora, né? Eu acho assim, esse é um tema interessante, né? Todo mundo fala da captação. Eu digo o seguinte, eu tô sempre conversando e ouvindo oportunidades, tá? Porque a estrada roda com as próprias pernas. Sim. Né? Obviamente ela teve um aporte ano passado, com a entrada desse sócio, onde houve o close do negócio, mas o meu olhar é para frente, o meu olhar é bastante ambicioso, né? Quando a gente olha o que a gente pode acontecer, o que pode acontecer. Então eu quero conversar, eu quero saber quais são as oportunidades, até para que a gente tenha realmente um ferramental bastante robusto para tomar uma decisão, né, de para que lado ir e como crescer. E a velocidade, né? Porque o aporte está muito só da velocidade que eu quero crescer. Escutar nunca é demais, né? Vamos falar a verdade, né? Escutar nunca é demais. Concorrente direto tem ou que oferece mais ou menos a mesma coisa? Temos concorrentes. Não vou citar nome, né? Para não ficar na cabeça de ninguém, né? A propaganda, né? Fazer propaganda. Tem concorrente, mas eu não vou falar quem é. isso. Eu acho que... Mas o que eu vejo, o que a gente tem hoje, que é o nosso grande diferencial... Primeiro ponto, eu não sou um transportador. Acho que esse é um ponto interessante, que quando eu vejo parte dos meus concorrentes, eles são transportadores. Tá. Né? Eles concorrem... Oferecem um serviço junto, né? Com um cliente. Né? É o meu cliente. Então, primeiro ponto, que eu não sou transportador. Eu faço isso justamente porque eu entendo que eu posso dar um melhor serviço para o transportador, um melhor serviço para o motorista, para o embarcador e assim. Né? Outro ponto é que eu acho que, mesmo esses concorrentes que existem, existe uma diferença, um gap dentro da jornada que é atendida por eles. E eu vejo que a estrada está se fazendo de uma forma muito estruturada, né? E complementar. A gente está tendo cuidado de garantir que essa jornada, quando eu entro aqui e saio nessa ponta, ela acontece sem problema. E aí eu começo a adicionar novas funcionalidades. Eu brinco assim, que nesse setor não dá para 2 passos de cada vez. Eu tenho que dar 1 passo por vez. Isso é um aprendizado gigantesco. Tudo vale no campo das ideias, né? Muito engraçado. Quando você fala de tecnologia, você começa a falar, o pessoal, putz, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. Ótimo, é lindo, mas eu tenho que ir 1 passo por vez. Porque se eu não faço aquilo, esquece, no segundo passo eu vou tropeçar. Aí eu volto 3 casas para trás. Né? Então a gente tem que ter com muita consistência. Acho que consistência é o nome do jogo, né? Quando a gente constrói soluções. O custo do frete, ele tende a baixar, né, com essa eficiência que você está trazendo, vai deixar o Brasil mais competitivo com os Estados Unidos, que hoje é mais barato que a hidrovia, né? Como que você enxerga isso? A tecnologia está ajudando a baixar ou nem tanto? A tecnologia, quanto a tecnologia que a gente trabalha, eu não impacto diretamente o custo do frete. Tá? O custo do frete ele é impactado pelos insumos, pela condição das estradas, e essas composições, né, que a gente tem dentro do cenário macroeconômico. O que eu vou trazer é uma maior visibilidade e oportunidade para todos na cadeia. Então vamos lá, começar do motorista. Né? O motorista hoje tem uma rota. Um frete de R$100 por tonelada, né? Não necessariamente é melhor do que um frete de 90 e, sei lá, R$5 por tonelada. Né? Tá.
Por quê? Porque eu não sei quanto tempo esse frete que paga R$100 tonelada demora para carregar e para descarregar. Às vezes o motorista pega aquele frete, achando que é uma boa, e vai ficar um tempão na descarga. Né? Enquanto ele poderia ter pegado de 95, já estava dando a segunda viagem. Então, eu quero trazer elementos para que o tomador de decisão, seja ele o motorista, o transportador, o embarcador, possam tomar a melhor decisão. Né? Então, assim, a minha preocupação aqui não é com o custo do frete. Né? A minha preocupação é com a eficiência do transporte, com a eficiência da informação. Como é que a gente produz informação eficiente para que o tomador de decisão tome a melhor decisão para ele. Acho que a qualidade, né? A qualidade do prestador, que acho que a gente... E a confiança, né? Que vai dar certo. Porque o risco de não dar certo é muito maior, vai perder muito mais. Eu acho que o grande problema é esse. Acho que o problema é o que ele falou lá no começo, que é assim, a falta de gestão que tinha, falta de gestão, a confiabilidade em quem você está contratando para fazer aquele frete. Sim. E eu acho que o segundo passo, a derivada dessa organização é a redução lá na frente. Mas nesse momento, o que ele está tendo que fazer é, eu vou reorganizar a cadeia de uma forma mais eficiente para que lá na frente otimize o preço do frete e também, naturalmente, vamos dizer assim, consolide em alguns players-chave. Porque eu acho que isso vai acabar consolidando. Se você começa a dar mais insumo de informação, ou seja, mais clarificação de quem é ou a empresa ou o frotista que tem o melhor rating, naturalmente... Custo-benefício, né? Aí vai... Naturalmente você vai acabar escolhendo e vai refinar, não vai? Então, mas olha que interessante, né? Caso real. Eu dei uma rodada no Paraná 3 semanas atrás, conversar com alguns transportadores e tal, e teve um caso muito interessante que eu percebi. Um local onde você tinha um embarcador com excesso de caminhões para aquele ponto de embarque e um outro embarcador faltando caminhão. Mesma origem, mesmo destino. A primeira reação de quem olhar de fora é o seguinte: você está pagando muito caro e está sobrando caminhão e você está pagando muito barato, meu chapa, você tem que aumentar teu preço. Simples assim. Né? Agora, eles não têm os elementos para tomar essa decisão, senão a tentativa e erro. Né? Então ele fica com tentativa e erro. O cara que está pagando muito alto começa a ver o caminhão sobrando, como ele fala, né? O caminhão andando em árvores, falam. Tá caminhão para todo canto. É ruim pro próprio motorista, que muitas vezes se compromete a pegar uma ordem, ele fica esperando carregar, e aí depois o dono da cara fala assim, quer saber, não precisa mais, você já encheu aqui. E o outro cara que precisa carregar, tá pagando mais baixo, ele sobe um pouco o frete, ele devia ter subido mais o frete para conseguir, porque ele não é o preço do mercado, não tá dando informação. Então, existe uma assimetria, né, de informação de mercado, uma desconexão. Lembrando que a precificação de frete, né, rodoviário ainda é muito comum quando se roda pelos postos de gasolina no Brasil. Você chega lá, tem aquela sala das transportadoras, tem o valor do frete na lousa que a gente fala, né? E ele vai lá, o motorista pergunta para um, pergunta para outro, pega a melhor opção, que ele acha que é para ele. Mas quais são os elementos que ele tem para tomar essa decisão? A gente quer ajudá-lo a ter elementos para tomar essa decisão. O motorista, o transportador e o dono da carga. Né? Assim, olha, meu amigo, para esse frete aqui você tem que aumentar. Tá muito barato. Né? Para esse cara aqui, fala assim, você acha que tua cota já deu? Né? Será que você está com frete adequado? Você vai, né, você está gerando uma expectativa que vai frustrar o próprio motorista, que um monte de vai pedir e alguns só vão conseguir, os outros não vão conseguir carga, vão ficar esperando a demanda dessa carga. Né? Não sei se esse frete vai se comportar dessa mesma forma no dia seguinte. Então, esse tipo de informação são informações que não existem no mercado, né? E, obviamente, ele tem que entender como é que a gente gera valor para todos eles, né? Sem o gap que gera, é o gap que gera ineficiência. Né? Então, se você conseguir organizar essa lousa para um modelo virtual, onde ter digital, né? Mas ela é mais que isso, tá? Eu falo assim, a gente não é uma lousa digital, a gente é mais que isso. A gente tem toda essa rede de inteligência. Porque uma lousa digital seria uma páginas amarelas que você tirou do papel e botou no aplicativo. Não é isso. Tem gente que já faz isso. Tem gente que já é essa páginas amarelas. Qual que é o valor que gera? Não sei. Eu acho que o que tem que trazer nesse caso é a lousa digital, mas com ratio de carta, de carga, de rating. Ratio e rating, acho que... As pessoas podem deixar um review, né, sobre o serviço. Esse é possível dentro da plataforma hoje ou não? Com a confiabilidade, tá? A gente... hoje só quando você baixa o aplicativo, né?
mas a gente quer começar a trazer esse tipo de solução. Tá. Inclusive para poder fazer esse rating adequado. De todos os agentes, né? Quem que é aquele ponto de carregamento bom, né? Acho que esse é um bom exemplo. Um bom ponto de carregamento, ele tem que ter um diferencial em relação a um ponto de carregamento ruim. Tá. Né? Em relação, quando eu falo bom ou ruim, é o tempo, tá? Tem outros requisitos que a gente pode tratar, mas vamos lá. Eu aprendi uma coisa que, assim, o motorista de caminhão, ele não quer ficar parado. Ele quer estar rodando. Então me dá um bom ponto de carregamento. É que ele carrega mais rápido, libera a nota e me bota na estrada. É isso que ele quer fazer. Então como é que a gente identifica quem que é o bom e quem que é o ruim, né? O ruim é aquele cara que chega e não carrega nunca, tem uma série de problemas e tudo mais. Esse tipo de informação a gente começa a trazer. Isso tem que ser precificado, porque no fundo é isso que faz a diferença, né? Eu lembrei do meu sócio. Meu sócio tem um silo e ele falou que depois que ele instalou aquela prancha de descarregamento tombador, os caminhoneiros só querem ir lá, porque é 1/3 do tempo que ele gastava para fazer no outro. Então ele fala assim, agora os caras escolhem descarregar no meu silo, porque eles conseguem fazer 3, 4 viagens no mesmo dia, enquanto no outro ele fazia 1h30, 2 no máximo. Então acho que é um ponto importante, né? Fazer até a marcação dos silos que tem essa prancha de carregamento aí, de tombamento, né? Isso aí. Acho que é super importante. São pontos fundamentais. Eliminar trazer inteligência para o processo, né? Eliminar a falta de informação, as desconexões e começar a trabalhar de uma forma mais inteligente. E é o que isso daí tem muito, quando a gente pensa em Brasil, em oportunidade do agronegócio, é disso, né? Eu costumo dizer que o agro, ele tem o produtor brasileiro tem uma característica que está sempre à frente, né? Está sempre testando as coisas antes. Eu lembro bem na época de faculdade que o produtor ele saía testando antes. A gente na faculdade ia botar na teoria o que ele já estava fazendo na prática, né? Porque o produtor está lá, a safra vai continuar crescendo em áreas não desmatadas, né? O Brasil tem uma pegada muito forte nesse sentido. E a gente, eu acho que a tecnologia ela vem para complementar essa parte da porteira para fora. Ajudar o PIB, pô, 21,6 aí, ajudar o PIB. É. Rodrigão, tá acabando, cara, passa rápido. Antes disso, eu queria pegar contigo aí pra gente compartilhar com os nossos ouvintes qual conteúdo você consome hoje. Não posso falar livro, mas assim, livro, conteúdo, podcast, material que você consome para se atualizar aí no mercado, que a gente sabe que tem que ter, tem que estar sempre plugado, né? Não sei se você tem algum livro, alguma coisa alguma informação para compartilhar para que nossos ouvintes também possam aprender um pouco mais aí. Tenho assim, eu sou ainda daqueles que todo dia de manhã eu gosto de tomar café em casa lendo jornal em papel. Ainda faço isso, eu assino. O porteiro de casa, você, quem que compra jornal, né? Eu vou lá todo dia, pego o meu jornalzinho. Eu adoro aquele cheirinho do jornal, mas enfim. Eu acho que a questão de fonte é muito importante, né? Então, hoje a gente tem que tomar cuidado com onde a gente consome, porque a credibilidade está na fonte, né? Então, eu ainda acredito muito em algumas fontes que são bastante confiáveis. Eu recebo muita informação de forma digital, mas eu gosto também de leitura. E falando em 2 livros que eu acho que me inspiraram bastante nessa minha última jornada, uma é que está me ajudando muito na parte de tecnologia, que é aquele Behind the Cloud, né? Que é do CEO da Salesforce, que acho que trouxe alguns insights bem bacanas sobre isso. E um outro que eu li que achei muito legal nessa jornada, né, quando a gente começa a criar o propósito da empresa e um pouco do valor que eu falo, né, que a estrada ela tem a capacidade de ser uma empresa do bem, ajudando esses stakeholders da cadeia. Tem um livro que me inspirou um pouco nesse papo, que é aquele Empresas que Curam. Você já viu esse daí? Não vi esse, não. Vou dar uma procurada aqui. Fala muito dessa jornada onde a empresa ela tem um papel muito importante na sociedade, né? De gerar valor e de realmente trabalhar a sociedade. Ou seja, o que a gente pode, quando tem o crescimento da empresa, qual é a contribuição que a gente traz para a sociedade? Eu acredito muito nisso. Como é que a gente traz essa contribuição para a sociedade, para o ecossistema e, obviamente, né, para os sócios. Então... Muito bom, Rodrigão. Como que o pessoal pode entrar em contato contigo, já que você agora já está com uma cabeça aberta, conectando com todo mundo aqui? Qual que é o melhor caminho aqui? É o LinkedIn. A gente vai marcar você no LinkedIn com certeza, mas assim, se você quiser deixar algum contato, algum e-mail ou LinkedIn para a galera falar contigo, acho que agora é a hora. Pode ser pelo LinkedIn, Rodrigo
Arnus Coeli. Muito bom. Acho que é uma forma boa. Se quiser também entrar direto em contato ali pelo site da Estrada, acho que tem meus contatos lá. Legal. É estrada.log.br. Legal. Ou te acha lá no Cubo, né? Ou tô no Cubo também. Vocês têm Todos sala os lá? dias Tá. temos uma sala lá. Eu vou todo dia, o pessoal é num formato meio híbrido. Eu gosto de ir pro Cubo, para mim é um ambiente que me inspira. Acho que dá uma energia muito boa. É old school, né? Eu gosto de ir pro escritório também, não tem jeito. Não tem A jeito. gente gosta das conexões, né? sempre ver tá lá, gente, tem né? que estar lá, tem que estar conectando. Rodrigão, muito obrigado, parabéns aí pelo seu jump aí para a área de empreendedorismo aí da Estrada, cara. Muito sucesso, acho que tá num caminho super legal, acho que tem um problema gigantesco, como a gente fala, né? Sim. Quando tem um problema gigantesco... Problema e oportunidade, né? Exatamente, Fala, problema é sem oportunidade. problema não tem oportunidade. Parabéns aí, e a gente vai conectar vocês aí com o mercado, vamos fazer um barulho aí nas mídias. Pessoal, muito obrigado por participar do nosso episódio do Rural Ventures. Peço para que nos sigam no rural.ventures no Instagram. E toda quinta-feira, às 7h45 da manhã, tem novidade aqui na BMC News, aparecendo uma startup, um CVC, um VC falando do agronegócio, que é essa potência do agronegócio brasileiro que está trazendo aqui o PIB nosso para cima. 1.9, já tem um monte de banco revisando. E é isso aí, pessoal. Na próxima semana estamos aqui com mais novidades para vocês. Um abraço.